Quando Roma começou a morrer. A história que não aconteceu de uma só vez. A queda do Império Romano é um dos eventos mais fascinantes da história antiga. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, Roma não caiu em um único dia, nem por causa de um único inimigo. Ela morreu aos poucos, silenciosamente, enquanto ainda parecia forte. Este é o tipo de história que só faz sentido quando olhamos para trás, e talvez por isso ela continue tão atual. O império que parecia eterno. Durante séculos, Roma foi sinônimo de poder absoluto. Estradas impecáveis, exércitos imbatíveis, leis organizadas e cidades que pareciam impossíveis para a época. Para um cidadão romano do século II depois de Cristo, a ideia de que Roma pudesse acabar era absurda. O império dominava do norte da África até a Inglaterra. O dinheiro circulava, o comércio florescia e os imperadores se autoproclamavam escolhidos pelos deuses. Roma não parecia apenas forte, parecia eterna. O início do problema: poder demais. Mas toda grandeza carrega um peso. Governar um território tão vasto exigia recursos, soldados e controle absoluto. Com o tempo, isso começou a falhar. O império cresceu mais rápido do que conseguia se sustentar. As fronteiras ficaram longas demais, os exércitos caros demais e os inimigos cada vez mais próximos. Para tentar resolver, Roma começou a imprimir mais moedas, desvalorizando o dinheiro. O resultado foi inflação, pobreza e revoltas internas. A riqueza passou a se concentrar nas mãos de poucos, enquanto o povo perdia a confiança no Estado. Corrupção e poder vazio. O cargo de imperador, que antes exigia respeito, passou a ser comprado, roubado ou conquistado à força. Entre os séculos 3 e 4, Roma teve dezenas de imperadores em poucos anos, muitos assassinados pelos próprios soldados. Quando o poder perde valor, ele se torna descartável. As decisões deixaram de ser estratégicas e passaram a ser imediatas, voltadas apenas para manter o controle por mais alguns meses. Roma já não pensava no futuro, pensava apenas em sobreviver ao presente, o exército que já não era romano. Um dos maiores símbolos de Roma era seu exército, mas com o tempo faltavam cidadãos dispostos a lutar. A solução foi contratar mercenários bárbaros, povos que antes eram inimigos do império. Eles vestiam armaduras romanas, mas não tinham lealdade a Roma, apenas ao pagamento. Quando o dinheiro acabou, a lealdade também. Roma passou a ser defendida por quem, no fundo, nunca acreditou nela. A queda, que ninguém percebeu, em 476 d.C., um líder bárbaro depôs o último imperador romano do Ocidente. Não houve grandes batalhas. Não houve discursos dramáticos. A maioria das pessoas nem percebeu que o império havia acabado. As cidades já estavam vazias, as estradas abandonadas e o comércio praticamente morto. Roma não caiu. Ela se esvaziou. O verdadeiro fim de Roma. Roma não morreu quando foi invadida. Ela morreu quando deixou de acreditar em si mesma. Quando a corrupção virou regra. Quando o poder perdeu propósito. Quando o futuro deixou de importar. Talvez seja por isso que a história de Roma continue tão atual. Porque ela não fala apenas de um império antigo. Ela fala sobre qualquer sociedade que acredita ser indestrutível. E a história nos mostra repetidamente que nenhuma é.